Programa livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo. Ser aluno da rede pública, negro ou deficiente físico. Esses são alguns dos critérios que determinam que uma pessoa possa participar do sistema de cotas. No ano passado, foi aprovada uma lei que determina que 50% das vagas para universidades deveriam ser selecionadas para aquelas pessoas que saíram de escolas públicas. Entretanto, essa medida divide opiniões. No Panorama 180 Graus de hoje, nós discutiremos sobre cotas. Para esse debate, nós trouxemos o sociólogo e advogado Pedro Albuquerque e o professor universitário Jefferson Figueiredo. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Para começar, eu gostaria de saber se os senhores acham que as cotas podem ajudar na inclusão social. Sim, eu acho que a cota é uma solução compensatória, paliativa, não soluciona o problema da desigualdade, mas é uma forma de minorá-la. E aí, a partir daí, uma forma de inserção, como você disse no começo, uma forma de possibilitar a inclusão, né, de pessoas excluídas, né, da sociedade, é uma forma de justiça, fazer justiça, tanto do ponto de vista da lei, da Constituição, como do ponto de vista da dimensão humana, social. Não concordo. Eu acredito que ele não traz o resultado esperado, entendeu? Ele não traz essa inclusão porque ele ajuda a reforçar o preconceito que as pessoas têm, principalmente no caso de cotas de negros ou de outras etnias, dependendo do país ou coisas assim, né? Então, ele não vai trazer uma inclusão, ele vai trazer mais uma segregação, pois vai haver um ressentimento geral, né? No próximo bloco, nós iremos discutir sobre cotas para concursos públicos. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já. No Panorama 180 Graus de hoje, nós discutiremos sobre cotas. Para esse debate, nós trouxemos o sociólogo e advogado Pedro Albuquerque e o professor universitário Jefferson Figueiredo. Recentemente, a presidente Dilma enviou uma proposta que pudesse determinar que 20% das cotas fossem direcionadas diretamente para os negros, né? Os senhores acham que isso pode ser realmente justo? Não, eu acredito que é injusto, certo? Pois, primeiro que é baseado numa ideia de dívida histórica, né? Essa dívida histórica é um conceito muito esquisito, porque se você parar para pensar bem, como é que eu devo a dívida de um antepassado meu que prejudicou um antepassado de outra pessoa que, entendeu, não sofreu aquele problema, entendeu? Então, essa questão de herança de dívida, inclusive, é discutível até do ponto de vista econômico, entendeu? Então eu não concordo com isso não. E além disso, é injusto porque você está prejudicando pessoas em detrimento de outras. Mesmo que seja num sentido afirmativo, de tentar ajudar, eu entendo essa boa intenção, mas ela causa uma injustiça lateral, né? Então eu acredito que os fins não justificam os meios. Você não pode tentar resolver uma suposta injustiça aplicando outra injustiça. Para concursos públicos, tu acha que deveria ser feito por causa dos méritos? Sim, por causa dos méritos. Inclusive, já nos Estados Unidos já teve casos de cotas raciais para empregados, né? E o resultado não foi outro, senão um resultado economicamente inviável. O Jefferson colocou uma questão. Eu notei que ele tem a preocupação de encontrar saídas, né, para resolver o problema da justiça social. Eu acho que ele revelou essa preocupação. Sim. E nós podemos colocar, Jefferson, essa preocupação de duas formas. Uma, por exemplo, de que forma a sociedade brasileira, até hoje, 513 anos, tem tentado resolver o problema da desigualdade social. Porque a desigualdade brasileira, ela é muito profunda. Certo, concordo. E em qualquer país onde houve a escravidão, você pode olhar que a desigualdade é maior ainda, mesmo no país, por exemplo, capitalista mais rico, que é os Estados Unidos. Desigualdade grande, escravidão. E no nosso caso, além da escravidão, tem um problema da terra, do latifúndio, né? Quer dizer, as terras pertenceram sempre a poucas pessoas. Se
a sociedade até hoje, ela toma consciência de que ela não foi capaz de resolver esse problema, ela tem que tomar medidas para minorar. Com certeza. E as cotas estão na Constituição. Muitas cotas já estão incorporadas por nós. Exemplo, os deficientes, pessoas portadoras de deficiência física ou outra qualquer, elas têm cotas para o emprego, para o trabalho. Eu acho essa comparação um pouco equivocada. Por quê? No caso dos deficientes físicos, eles realmente têm uma deficiência, né? Eles são um caso especial, né? Da nossa sociedade. Então, às vezes o cara não tem pernas, ele não pode correr, ele não pode andar, não pode fazer trabalhos braçais, por exemplo, né? O que atrapalharia ele, por exemplo, se ele for pobre, atrapalharia ele de ascender na escala social. Por quê? Você começa com trabalhos menos prestigiados, digamos assim, né? Isso é natural, inclusive, para quem não é tão pobre assim, certo? Então, há um impedimento claro. No caso do cotista social, digamos assim, né, uma cota para negro, uma cota para talvez o cara que estudou em escola pública, esse impedimento físico não existe. Estados Unidos. Em 61, Estados Unidos começaram política de ação afirmativa para os negros. Não for essa política, você não tinha uma elite negra nos Estados Unidos. Depois que você forma essa elite, você tem que parar com as cotas, porque senão você gera nova injustiça por cima de injustiça. Porque se você cria uma elite negra, os filhos desses negros da elite, eles já entram, né? Já são da elite. Então você tem que parar. Primeiro de tudo, muita gente, inclusive os americanos, costumavam usar o argumento de que o negro americano, ele passou a ficar mais rico depois das cotas. Isso é mentira. Na verdade, o Thomas Sowell já mostrou, inclusive, que estatisticamente os negros estavam melhor posicionados economicamente antes das cotas, e eles sofrendo problemas de desemprego por causa disso, certo? Isso é importante frisar. Antes das cotas era segregação. Calma. Hã? Segregação, como era assim? Segregação racial. Não, tudo bem. Você pensar do ponto de vista social, né, que o americano tem muito aquilo, o branco, o negro, separado. Inclusive você tem bairros de negros, bairros só de brancos. Isso aí tudo bem, eu concordo, tá perfeito. Agora, a questão econômica, o que aconteceu? Na verdade, prejudicou os negros, tá entendendo? Eles perderam. Aí você pensa, mas teve uma minoria que ascendeu economicamente. Essa minoria é a minoria que não precisava das cotas. É um ponto interessante. Essa minoria foi criada pelas cotas. Calma. É importante frisar isso aí, que o Thomas Sowell mostra isso aí também. As cotas, elas favorecem o negro como um todo, pensando em cotas de negros. Só que quem vai ser mais favorecido é o negro rico, entendeu? Então o negro rico cresce mais. Jefferson, antes das cotas, os Estados Unidos viviam segregação racial. Era banheiro para negro, banheiro para branco. Não, tudo bem. Então antes das cotas, você não pode dizer que antes da cota os negros viviam melhor. Você está confundindo a criação. O objetivo das cotas é criar uma elite de negros, índios, pobres, e depois que essa elite for criada, a sociedade se tornar mais igualitária, você tem que parar com a política de cota. E, ao mesmo tempo, indo mudando os mecanismos estruturais da desigualdade. Tem que fazer uma revolução da educação, tem que tocar na questão da propriedade, tem que tocar em várias questões estruturais do país para mudar o Brasil. Mas em relação aqui ao Brasil, a gente soube que no mês passado a Universidade Estadual de Ponta Grossa, ela determinou que não iriam mais dar cotas para negros. E que, na verdade, as cotas que eles davam para pessoas que saíssem das escolas públicas seriam para quem estudou em todo o período na escola pública e não nos 3 últimos anos. O que é realmente determinado aqui no Brasil? O que é para ser feito? O que é obrigado a ser feito em relação às cotas? Olha, a lei aprovada, né, inclusive, o que o Supremo já decidiu sobre ela, né, prevê até 2016 a aplicação da política de cotas. Então, as universidades têm até 2016 para ir se ajustando. A Universidade de Ponta Grossa, né, se ela nega explicitamente isso, ela está se colocando fora da lei. Ela pode dizer o seguinte: vamos adiar. Né? Cada universidade se ajusta, vai se ajustando. Então tem aqui as metas, inclusive percentuais.
né, Porque ela disse de que passou inserção. 8 anos já nesse sistema de cotas. Depois de passar 8 anos, ela pode se negar? Pode. A participar? Não, se negar não. Porque a lei foi sancionada no ano passado. A lei foi aprovada no Congresso ano passado e sancionada agora 2012. recentemente pela presidente Dilma Rousseff. E a lei estabelece até 2016 o ajustamento. Tem que se ajustar, é lei. A lei fundada, olha aqui, na Constituição. Né? Na Constituição. Pega aqui o artigo 3º da Constituição. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem de raça, sexo, cor, idade, etc. Veja agora na matéria a opinião de alguns parlamentares em relação às cotas em universidades. O sistema de cotas é bem aceito por parte dos parlamentares. Eles apontam essa medida como um avanço na educação e na integração dos jovens nas universidades públicas. Nós precisamos, além de garantir uma educação básica, fundamental, ensino médio de qualidade nas nossas universidades, nas nossas escolas públicas, nós temos também que garantir que as universidades possam estar garantindo aí essas cotas. A medida do governo em ofertar o número de vagas para negros é vista com bons olhos. Porém, a ideia de se ter um ensino de qualidade e ao alcance de todos seria a melhor solução apontada pelos educadores para garantir educação de qualidade aos estudantes. As cotas, eu parabenizo pela brilhante ideia, mas eu acredito que é um primeiro momento. Um segundo momento, que é mais urgente e é prioridade, é melhorar o ensino público do Brasil. A importância desse projeto de lei para suprir o déficit e a desigualdade entre as raças nas universidades públicas é analisada de forma gratificante, onde sai ganhando o estudante e a própria nação. Eu sou a favor, acho que é uma matéria que requer um cuidado, né? Requer atenção por parte dos parlamentares, inclusive, para que a gente aprove de fato as cotas e essas cotas garantam, né, a questão negra, a questão de todos aqueles que querem mesmo inserir, né, ser inseridos na universidade pública. Como a gente viu na matéria, a maioria das pessoas entrevistadas são a favor das cotas. Mas na opinião do senhor, o senhor acha que o mais adequado a ser feito seria reformular a educação ao invés de simplesmente dar vaga a essas pessoas que estão necessitadas? Eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo. O Brasil não precisa de nenhuma reforma da educação, é uma revolução. Os filhos da classe média, né, dos ricos, meus filhos, por exemplo, eles estudaram de manhã e de tarde. Pela manhã na escola, à tarde faziam vários cursos, várias atividades. Os filhos dos pobres, eles estudam na escola pública um turno bem curto, né, e o outro turno ficam nas ruas ou vão trabalhar. É preciso mudar o Brasil. Então, por isso que é preciso agora política de cotas. Onde tiver política de cotas para minorar a situação, eu sou a favor. Por quê? Porque pacifica a sociedade, melhora a qualidade da sociedade. Eu quero que meus netos sentem-se numa sala de aula com pessoas negras, pobres, né, que hoje não fazem. Né? Meus netos estudam numa escola de classe média alta. Posso fazer uma inclusão aí na sua argumento? Okay. Você quer ver pobres, negros, ricos, todo mundo na mesma sala de aula e tal, todo mundo junto, certo? A gente sabe que hoje as escolas públicas são as piores, né? Em termos de qualidade de ensino e tudo mais, não é isso? Hoje em dia em Fortaleza, inclusive, das 50 melhores escolas, somente 4 são estatais. Qual é a melhor forma? Jogar o rico para a escola pública ou jogar o pobre para a escola privada, certo? O que é que resolve mais rápido? A escola privada, concorda? Não, concorda? não, é o rico na escola pública. Colocar os pobres na escola privada. E quem vai pagar? Calma, é aí que o Estado? É aí que vem uma solução bastante interessante, que é a solução do Milton Friedman, certo? Proposta já nos Estados Unidos. Do livre mercado. Na escola de Chicago, certo? E qual é a proposição? A proposição dos vouchers, certo? O que é que são os vouchers? O Estado pagar... O Estado pagar para os pobres, o entendeu? Estado babar?
Você estava falando do Estado Não, babá? calma, relaxe. Vamos com calma, vamos com calma. Ok. O Estado pagar para os pobres para dar essa condição para eles estudarem na escola particular. E isso, veja bem, a gente não pensa como o Estado sendo um emissor de serviços públicos para as pessoas, certo? Existe algum país capitalista moderno que tem esse sistema? Sim, tem. Qual? Tem. Os Qual Estados país? Unidos tem. Não. Sim, Não. A Singapura, escola, a high school entendeu? americana é pública. É pública. Mas nessa Mas situação ela é paga acabariam também. as públicas Não, ela é completamente? Não tem problema Pra ter ricos e escolas pobres. públicas, mas veja bem, não é muito interessante você investir onde está dando certo? É o Por que contrário. insistir no Não, fracasso? a escola privada está dando errado. Como que está Claro, dando errado se está tendo a escola resultados privada, melhores? a escola privada, em primeiro lugar, é o seguinte. Primeiro, eu não considero escola. É um mercado, né, de enriquecer muita gente em torno dessa questão. A gente tem um A problema, escola, ó, a gente tem um problema só um momentinho, muito, só um momentinho. muito Um momento, complicado. deixa eu... Rapidinho. Não, aí eu... A gente tem um problema muito complicado. Mas você não a gente deixa eu tem que falar, parar, meu amigo. A gente tem que parar Deixa eu terminar de de falar. pensar, Deixa eu pensar terminar em de falar. encarar o mercado como um vilão. O mercado está aí para ajudar as pessoas, para melhorar a qualidade de vida Jefferson, delas. não entendeu? monopoliza a palavra. Deixa comigo um pouquinho aqui. Bom, Olha, fazendo. a questão é o seguinte. Esse seu raciocínio é um raciocínio, meu amigo, de um pessoa... Me desculpe, mas você está tão Milton Friedman, radical, que nenhum país capitalista segue essa orientação. Veja, vamos pegar Estados Unidos. Ensino fundamental e médio público. Europa. Ensino fundamental e Todo médio ensino público. fundamental e médio não é público. Todo é público. Todo é público. não é é. público. Nos Tem Estados escolas Unidos. particulares Ah, lá. sim. Mas o grosso das escolas, o sistema público é o principal. Nós temos que nos conscientizar de que o Brasil é um caso especial. Né? E cotas. É um argumento. É engraçado caso falar que é especial. um caso especial, porque esse é um argumento recorrente em todos os países que o Thomas Sowell passou, entendeu? Todos esses países diziam, não, o nosso país é um caso especial. E todos eles tiveram resultados similares, ou seja, fracasso, certo? Pois é, ele Isso quer é levar para importante, os países pobres entendeu? Ele solução agravou que o os países problema. ricos não tiveram. Ele agravou o problema. Ele quer Não, levar mas para os isso países tem nos pobres países esse ricos, negócio de o nos Estado países financiar a pobres, escola todos. privada, Jefferson. Todos. Pelo amor de Deus, Jefferson. Por que ele Imaginou quer o isso? Estado Vai, pagar isso aí a escola tem privada? sentido. Porque o Estado tem que colocar dinheiro, recursos, na escola. Sabe o que é que eu defendo? Que nenhum tostão público vá para a escola privada. A não ser a universidade, muito bem. Essa política está correta. Mas na escola, nenhum que tostão. na universidade tá não correto haver e na desconto. escola não? Eu vou dizer por quê. O desconto que você tem no imposto de renda, né, para a educação deveria acabar. Fim. Esse recurso o Estado tem que levar para a escola pública. Mas a escola pública que eu estou falando não é a escolinha dessa nossa, não. É escola de tempo integral, equipada, tá entendendo? Escola verdadeira. Alunos de escolas públicas, particulares e da própria universidade. Qual será a opinião deles sobre as cotas? Veja só na matéria. A Lei das Cotas nas universidades foi criada em agosto de 2012 e deverá ser cumprida até o dia 30 de agosto de 2016. A lei se tornou polêmica por obrigar as universidades, institutos e centros federais a oferecer metade de suas vagas para candidatos cotistas. Para este coordenador pedagógico, a Lei das Cotas não soluciona o problema da concorrência desleal dos vestibulares. Primeiro, importante por uma questão de justiça social, uma vez que é uma reparação de dano, né? A questão dos negros e alunos oriundos de escolas públicas, mas por outro lado também, o governo acabou limitando o ingresso do aluno da escola particular às universidades públicas. Na minha opinião, é a falta de investimento por parte do poder público, a ausência do Estado na educação, principalmente fundamental em nível médio, é que tem feito essa diferença. Uma vez que o governo não investe na educação fundamental, na educação básica. Então ele não condiciona, ele não prepara, ele não melhora esse aluno a ingressar na universidade. Final de ano letivo, as cotas nas universidades tornou-se tema principal entre os alunos do ensino médio. De um lado, alunos das escolas particulares, de outro, alunos das escolas públicas, brancos, negros. Afinal, as cotas são justas ou injustas? A educação na escola pública, o ensino na escola pública o nível não é tão bom como o nível da escola particular. E eles
abrindo cotas, 50% das cotas para o estudante de escola pública, eles acabam colocando pessoas na faculdade que não têm tanto preparo como os da escola particular ou da ampla concorrência. É uma forma do governo maquiar a educação, sim. Isso vai acarretar nos próprios profissionais que estarão se formando, porque eles estão colocando pessoas, talvez na universidade, que não tenham o mesmo ritmo de estudo, ou seja, pelo menos qualificado para estudar mesmo, entendeu? Acompanhar uma rota de estudo. Isso vai acarretar na vida profissional deles. Então, quais são os profissionais que eles estão formando, entendeu? Então, eu acho que se ele investisse, eles teriam estudantes entrando, estudantes de qualidade, estariam formando os profissionais de qualidade. As cotas raciais e sociais são medidas do governo para tentar melhorar a qualidade do ensino público. Mas, afinal, o que as pessoas acham disso? As cotas deveriam ser, sim, levadas para as pessoas que têm uma condição financeira muito baixa, que elas não conseguem, não têm muitos recursos financeiros para poder entrar em uma universidade particular. E então eu sou a favor somente das cotas sociais, não das raciais. Sou contra essas. Eu acho importante o sistema de cotas, uma vez que com essa sistemática, digamos assim, os governos buscam recuperar, digamos, todo um tempo perdido com o próprio ensino infantil e básico do país. Eu acho correto, né? Eu acho que deve haver, entende? Agora eu acho que também não deve ficar só essa questão de cota e esse comodismo aí, entende? Não, porque eu acho que é como se estivesse, assim, parece fazendo um favor para a classe negra. E eu acho que o negro tem condições também de disputar pau a pau com qualquer outra raça, uma faculdade, um concurso. Nessa matéria a gente pôde ver que uma entrevistada disse que as cotas podem diminuir o nível acadêmico. O senhor concorda com essa afirmação? Eu concordo, eu tendo a concordar, vamos dizer assim, certo? A universidade, quando você... É interessante lembrar, inclusive, da citação do Walter Williams, que ele também é economista, negro, interessante, que ele diz o seguinte: o sistema de cotas, ele tende a levar a pessoa que não está preparada, mesmo que tenha aquele dom, né, de se lapidar daquela joia, né, ficar muito bom, a enfrentar desafios que ele não tem capacidade. Vamos supor, ele dá um exemplo de um jovem lutador que é prodígio, está indo muito bem, mas mesmo assim o primeiro campeonato ele vai enfrentar um Mike Tyson, por exemplo. É óbvio que ele não vai ter como, ele vai ser massacrado, mesmo ele sendo muito bom, a princípio, né? Então, a cota, ela abre precedente para esse tipo de situação. É uma situação complicada, entendeu? Inclusive, você vê, inclusive, se você conversar com muitos professores, eu vejo exatamente essa tendência, eles sentirem que há uma dificuldade maior, no geral, entendeu? No geral, é claro que é possível, né, ter casos de cotistas bons, né? Uma aluna de medicina lá de Minas, ela tinha entrado na faculdade e foi aprovada, tudo natural. Só que com o tempo descobriram que tinha algumas coisas estranhas com ela. Além dela ter dito que era afrodescendente, ela também falou que não tinha condições suficientes, por isso ela entrou no sistema de cotas. Para se manter. Né? Para se manter. Mas com a pesquisa foi comprovado de que isso era tudo mentira. A mãe dela, na verdade, tinha comprado uma casa para forjar, dizendo que aquela casa pobre era delas e tudo. E, na verdade, elas faziam viagem para o exterior, elas faziam compras exorbitantes, como um carro que a mãe dela tinha acabado de comprar. As universidades têm mesmo essa capacidade de escolher, de definir quem é que está pronto realmente para entrar no sistema de cotas ou não? Esse é um fato, né? Mas veja, você se lembra, há pouco tempo houve um caso aqui que pessoas formadas aqui da classe média foram fazer provas na medicina por estudantes, por filhos aqui de classe média e ricos. Quer dizer, são fatos, você não pode generalizar, você não pode dizer que todos os estudantes, filhos de rico, de classe média, passam no vestibular dessa forma, não é? Quer dizer, há casos que tem que ser examinados, esse caso aí, se é verdadeiro, bom, um caso tem que ser tratado como um caso.
Mas isso não pode ser generalizado para as questões das cotas. Mas a universidade, né, tem a capacidade de selecionar esse pessoal ou era preciso outra pessoa selecionar? O sistema de seleção nosso é falho, né? Essa avaliação que se faz aí do Enem para entrada na universidade, né, é um sistema falho, né? Isso não... O processo de aprendizagem é um processo bem mais complexo, né? Quando se discute as questões da sociedade, se destacam os estudantes das escolas públicas. Por quê? É porque eles estão no dia a dia enfrentando a batalha da vida, da sobrevivência. Olha, o povo tem que sair. A mulher, a mãe, é o dia todo trabalhando, de manhã, de tarde, de noite. Quando chega em casa, ainda tem que cuidar das panelas, né? O marido também, imagine aí, trabalhando o dia todo. Não tiveram a escola boa. Não tem revista, não tem jornais, não tem nada. O senhor falando aí, eu lembrei de um caso de um juiz federal que sempre foi contra as cotas. Escrevia artigos e tudo dizendo que era contra as cotas. E aí ele foi convidado a ser professor em uma universidade, não, numa ONG, e ele disse que lá ele começou a conviver com negros e pessoas carentes. E ele percebeu que naquela realidade que ele estava vendo, era bem diferente do que ele imaginava, né? Ele viu ali que as pessoas necessitavam de cotas para poder se graduarem, porque se fossem sozinhas, com os estudos que elas estavam tendo ali, elas não poderiam sair do local. O senhor concorda com isso? Não, eu torno a insistir na questão dos vouchers, né? Tipo, porque, já que é uma ideia, como você mesmo diz, é um paliativo, né, de caráter emergencial, eu diria, né? Especial, temporário. Se é um negócio emergencial, por que não coloca todo mundo na escola particular? O custo estatal seria menor, certo? Você daria o poder à família escolher aonde é que meu filho vai estudar. Isso é muito importante porque é natural que você espere que a família tenha a capacidade de julgamento melhor do que o Estado. Espaço para esse povo todo? Claro que tem. Quando gera demanda, gera oferta. Você corre o risco, sabe de quê? De criar uma porção de escola. Porque a escola particular tem aquelas competitivas. A escola particular, não existe a escola particular. Há escolas particulares e há escolas particulares. Com certeza. Há uma minoria de escolas particulares. É por isso que é importante deixar a família escolher. A elite está lá e é esta que vai ocupar os cargos públicos, que vai ocupar as empresas. Ela já nasce herdando a riqueza do pai. A grande maioria das escolas particulares são escolas de qualidade sofrível, né? Então não tem condição. Não é verdade. O Estado, não é verdade. A minoria, você é capaz de contar nos dedos quais são as escolas particulares de Fortaleza que são procuradas pela classe média. Estamos falando de medidas paliativas urgentes. É impossível isso aí. Então por que a gente vai investir numa solução que não vai ser rápida, entendeu? Essa solução é fracassada. Porque é fracassada. Como que você prova? Sabe por que ela é fracassada? Porque nenhum país capitalista sério, moderno, adotou essa política. Nenhum. Tá entendendo? O que adotar, fracassa. E não há nenhum país no mundo que adote isso. A não ser a ditadura... Eu gostaria que você citasse exemplos de países que adotaram e fracassaram. Não, eu digo o seguinte, se eu digo que não há nenhum país capitalista, moderno, no mundo, industrial, que tenha adotado... Na América Latina. Isso aí é uma falácia clássica do argumento ad populum. Não é falácia. Você está dizendo que porque muitos não implementam, então ela é automaticamente fracassada. Vamos falar de economia então, porque está todo mundo quebrado. Está todo mundo usando o método keynesiano e está dando tudo errado. Entendeu? Há outro fracasso também. Outro fracasso, sabe o que é? É que você imaginou o Estado brasileiro passar a financiar a escola privada, fundamental e média, e entregar para a escola privada toda a educação de milhões e milhões de jovens. O país não tem condições Vamos falar de incentivos. Né? Vamos falar de incentivos. A qualidade dessa escola ia baixar. Não há saída. A saída é o seguinte, levar os ricos e a classe média para a escola pública. O Cristóvão Buarque, ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que é um senador, ele tem uma proposta, eu não concordo muito, mas a proposta dele, pelo menos, provoca a nossa reflexão. Ele tem um projeto lá no Congresso, que é o seguinte, obrigar a que, se você é político, obrigar que o filho do político estude em escola pública. Não é? É controvertido isso, eu não sou de acordo, mas ele, ao fazer isso, ele nos provoca. Né? Se os filhos da classe média, os filhos dos ricos
estivesse, aliás, eu diria até, enquanto os filhos da classe média dos ricos estiveram nas escolas públicas brasileiras, aqui o liceu, a escola normal, né, o colégio municipal, esses colégios eram excelentes. Me diga uma coisa, é interessante essa proposta do Cristóvão Buarque, certo? Eu acho interessante. Na hora que eu vi, assim, quando inclusive eu estava assistindo a palestra dele, quando eu vi a primeira vez. O que você acha disso? Ele propondo isso. Na hora eu achei fantástico. Realmente seria interessante, seria um tapa na cara da política, né, nacional. Mas é muito bonita essa ideia, mas complicado implementar, né? Só que aí como é que implementa? Ele propõe a ideia. Como é que implementa? Quais são os passos? Quais são as medidas? Quais são os passos para deixar a escola pública de qualidade, entendeu? A gente tem que parar para pensar no seguinte, em 2 pontos principais. Primeiro, o burocrata do Estado, do governo, né? Ele não tem todo o conhecimento necessário para poder fomentar isso de forma razoável. Segundo, ele não tem um incentivo. Por que ele não tem incentivo? O burocrata você chama quem é? O burocrata eu digo o político. A bancada da escola privada no Congresso é forte. Aí voltamos para a questão das cotas, né? A gente tem uma situação do governo, né? Que eles tendem a adotar medidas mais populistas, concorda? Por quê? Porque isso dá voto. Ponto. Acabou-se. Concordo. Aí vem a questão do paliativo das cotas, certo? Você fica, mas é uma questão urgente, que vai ter início, meio e fim. Só que na prática não tem. Qual é o político que vai chegar? Não, a partir de agora, a gente não precisa mais de cotas, eu vou acabar com as cotas. Ele vai receber voto? Não vai. Primeiro ponto, quem ganha benefício não quer perder o benefício. Mas aí já entendeu? É o seguinte, se não der, a sociedade vai decidir, tá entendendo? O segundo, não, mas aí a sociedade vai ser, aí você vai chamar para uma guerra. Por quê? Porque quem tem o benefício Vamos fazer uma pequena querer. pausa. Fazer uma pequena pausa. Beleza. No próximo bloco a gente vai continuar a discutir sobre cotas. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já. No programa de hoje, nós discutimos sobre cotas. Para finalizar o nosso debate, eu abro espaço então para as considerações finais dos nossos convidados. Eu acredito que quem defende cotas tem a melhor das intenções e eu respeito muito isso. O meu argumento costuma ser basicamente na consequência. A gente vê se você lê o livro Ação Afirmativa através do Mundo, que o Thomas Sowell escreveu, ele lhe dá uma quantidade absurda de dados em todo o mundo, com vários países de exemplo. A questão das cotas foi atrapalhar às vezes, certo? E não resolveu. Ou seja, a gente tem um paliativo que não ajuda, certo? Porque a gente sabe que escola pública, por exemplo, no caso da escola pública, ainda é muito ruim, então você fica, mas eu vou investir na escola pública. Sim, mas não era uma medida urgente, entendeu? Mas é paliativa, ela vai durar, mas ela vai durar até quando? Quem é que vai tirar? Por trás de toda essa discussão, na verdade, nós dois estamos discutindo o Brasil. Isso é que é o mais importante. Eu tenho aqui ao meu lado um jovem professor que está discutindo o Brasil, debatendo o Brasil. Uma opinião diferente da minha, mas é por essa liberdade que eu lutei e ela é tão cara, né? É a democracia. Então eu digo o seguinte, leve esse debate, aproveite esse programa e debatam nas escolas, em todos os cantos, não é? Saídas para o país. Não é? E quanto mais houver debate, eu acho que está faltando isso, quanto mais houver debate, mais o país melhora. E não temam da opinião divergente, pelo contrário, respeitem a opinião diferente, reflitam sobre ela, não é? Para impulsionar a discussão. Portanto, eu termino dizendo o seguinte, dando as mãos aqui ao Jefferson e dizendo que o Brasil cresce com essa visão democrática do debate de diferentes opiniões. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Obrigada, Jefferson, pela participação. Obrigada também, Pedro. Foi um bom debate, boas perguntas. E você aí de casa, já definiu seu posicionamento? A gente espera ter ajudado você a definir o melhor posicionamento em relação às cotas. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo domingo. Até lá!